Estou aqui com o poeta Túlio, Roberto Nazário, todo mundo muito feliz, obviamente, né? Com cara de vontade de matar um português, se passasse pela frente. Eu queria ouvir do Túlio e do Nazário. Eu fiz um comentário agora nas redes, inclusive, falando que se era para jogar assim, que entrasse com um time de garotos, como estava no início do campeonato, porque não tinha responsabilidade. Em clássico, não se faz teste, não se faz experiência, não se entra com rodinês da vida, se entra com o que tem de melhor. Ou põe a garotada, que aí não tem o peso, e o Fluminense talvez jogasse até de forma, né, com menos sangue nos olhos, ou entra com um time de verdade, né? Eu acho que foi o primeiro vacilo do Paulo Souza no comando do Flamengo. E vocês? Fala aí, Túlio Nazário. Olha, eu acho assim, eu concordo com você em parte, mas eu acho que se for para fazer teste, tem que ser esse momento. Agora, Mas no Fla-Flu, teve Boa Vista, é, até o mas, Dax aí na frente. Fla-Flu. mas é um momento que assim, perder pro Fluminense, perder pro Audax, para mim não tem diferença, entendeu? Tipo, acho que se ele seria até pior talvez perder pro Audax, que aí, pô, time pequeno, não sei o quê, porque ele fez experimento, eu acho que ele deveria ter um time mais definido, né? Mais definido dentro da cabeça dele, sendo que assim, é um cara que a gente não conhece. Então, por exemplo, será que ele vê de repente o Rodinei é o titular dele? A gente não sabe. Não sei se é porque, por exemplo, o Isla que entrou aos 84 minutos do segundo tempo, né? E que falhou no gol também, né? Junto com deixou o Arias chega nas costas dele sozinho. Mas o Isla, esse estilo de jogo é como o Chile joga. E o Isla joga muito bem. Na minha avaliação, por exemplo, eu deveria iniciar com o Isla. Está fazendo teste, né? Vou iniciar com o Isla, porque o cara na seleção, a gente sempre vê, o Isla vai para a seleção, sempre tem atuações destacadas, e aí ele vem para o Flamengo, sempre tem dificuldades, porque é uma formação diferente, e aí ele coloca o Rodinei. O Diego hoje também não justifica o Diego. O Diego, na minha avaliação, justifica você ter o Diego como segundo homem do meio de campo, segundo volante. E não jogando próximo da área. O Diego não joga assim há muito tempo. Há muito tempo que eu falo, de repente, numa situação de jogo, você possa ter o Diego caindo por ali. Mas qual foi a última vez que o Diego iniciou uma partida jogando quase como meio atacante? Não lembro, sinceramente, eu não lembro. E foi justamente os jogadores, ofensivamente falando, nós tivemos outros erros defensivos. Tivemos o próprio Gustavo Henrique, falhou numa oportunidade do Fluminense. O Arão chegando atrasado. O Andrés com dificuldade na recomposição defensiva da equipe. Mas lá na frente eram os jogadores que mais pecavam. Na única bola em que o Rodinei teve para fazer o mano a mano, ele errou no final do primeiro tempo. Mas, assim, como a Bia terminou falando, a gente também destacou isso no intervalo, de que o Paulo Souza vai precisar rever esse estilo de jogo. Se for para manter os três zagueiros, ele vai precisar compactar a equipe, melhorar principalmente a recomposição defensiva. E o que eu concordo com você é que ele deveria, até para o Flamengo já ter uma base, chegar com um time mais definido. Mas eu prefiro que ele faça testes agora do que chegar no início da Libertadores, por exemplo, que começa antes do Brasileiro, e começar com o Rodinei e Diego, pô, em 2022. Aí eu acho mais complicado. O pessoal tá participando aqui, mandando. Enquanto o Nazário faz análise. Antes do Nazário fazer a análise dele, Nazário. Marcelo M, Lenilson Rodrigues, Vitor Ávila participando aqui bastante também, Maria José. Dá um salve, pessoal. Lembrando que deixe seu like, tá? Aqui no Coluna do Fly, independentemente do resultado do jogo. Você apoia a melhor transmissão rubro-negra. James Léo Borges, campeonato onde se pode se fazer experimentos, é no Carioca. O time tem que estar na ponta dos cascos em abril, quando começa o Brasileirão Libertadores, disse o James, membro do Clube Coluna. Nazário. Tudo que o poeta acabou de colocar foi absolutamente cirúrgico, né? E uma coisa que está me chamando a atenção, não é de hoje, é que todo Fla-Flu, corrijam-me se eu estiver errado, mas todo Fla-Flu que a gente assiste, o Fluminense está com mais vontade que o Flamengo. Eu vejo o Fluminense mordendo, eu vejo o Fluminense marcando, porra, eu vejo os caras chutando bola para lateral e vibrando. E eu vejo no Flamengo uma morosidade em construir jogada, embora o Flamengo tenha ficado mais uma vez com mais posse de bola, jogando no campo adversário, mas a gente vê o Flamengo pega uma jogada para linkar com uma jogada da meia para o ataque. Porra, é uma semana para fazer a ligação da jogada. E aí pega e vira, inverte bola da direita para a esquerda e roda, ok.
que os caras estavam jogando fechados. Mas o que eu estou vendo é que, além das falhas em que o Flamengo teve, inclusive, eu vi também, não porque acabou não conseguindo completar a jogada, mas o Luiz Henrique, em 2 ou 3 oportunidades, quase que ele deixa o Felipe Luiz falando sozinho. Felipe Luiz não tem mais perna para ficar correndo atrás de um garoto de 20 anos. Não tem mais velocidade, não tem explosão. Então é muito perigoso deixar o Felipe Luiz no mano a mano ali na lateral. Se ele tomar um drible, um abraço, o cara vai chegar na cara do gol. E aí a gente tem esses problemas defensivos e a gente está tendo o problema que é exatamente como o poeta falou. Não consegui entender a entrada do Rodinei, que na frente, no lado direito, não conseguiu da liga. A gente não conseguia ver uma jogada conectada, uma jogada em que ele fizesse uma passagem, recebesse no fundo, cruzasse, porque não é a característica dele, assim como não é a do René. Então são 2 laterais que povoaram as nossas alas durante alguns anos e que não tiveram resultado. Alguém tem que chegar no ouvido do português e falar assim: aí, professor, não dá, com ele não dá. Eu acredito que ele tenha percebido isso, até porque o nosso lado direito não conseguiu funcionar. Por outro lado, o Arrascaeta não estava bem, estava lento, não conseguia conectar a jogada. Teve uma bola que ele abriu para o Rodinei que eu fiquei com medo. Ele errou um passe de 5 metros. Não é uma característica dele. E aí, quando você tem um Flamengo em que o Arrascaeta não consegue jogar bem, a gente vê o Everton Ribeiro que não consegue dar volume nas jogadas. Aí a frente fica, obviamente, sem ter um abastecimento de bola, fica complicado. O gol que saiu, que foi anulado, foi uma bola parada, e isso é muito pouco para o Flamengo. Mas em todas as falhas que eu vi no Flamengo, que não foram poucas, que eu acho que tem, obviamente, que tem que consertar, dá para consertar, o que mais me chamou a atenção foi a falta de vontade do Flamengo. Não sei o que houve. O Flamengo, mais uma vez, pelo menos na minha ótica, me mostrou que estava com muito menos vontade que o Fluminense. Parecia que o Fluminense estava numa semifinal ou numa final e o Flamengo estava jogando o seu primeiro jogo do campeonato em que nada estava valendo. Parecia um amistoso para o Flamengo. Então, essa falta de gana, essa falta de correr, essa falta de chegar na jogada, não é violência, não é nada disso. E aquela briga que aconteceu, isso não me disse nada. Isso só me diz que o Flamengo está precisando de um equilíbrio mental muito maior, um equilíbrio psicológico muito maior. Porque o que aconteceu com o Vitinho, por exemplo, dele tirar a perninha daquele jeito, ele acabou prejudicando o Flamengo, porque no momento em que ele entrou, eu pensei, bom, agora o cara vai começar a articular, vai cair ali pelo lado esquerdo, a coisa vai começar a melhorar. Tanto é que ele, no primeiro lance, ele entrou ali pelo lado esquerdo, cruzou a bola ali dentro da pequena área. Eu falei, opa, uma luz no fim do túnel. Aí, de repente, ele me entra numa pilha, numa jogada no meio de campo, que, pelo amor de Deus, não tem preparo, não é profissional, não é o caso. Então, o Flamengo, além dos erros técnicos, além do seu posicionamento tático, que deixou muito a desejar, a falha do gol foi clamorosa, tanto falha do Isla quanto falha do Hugo. Ele não esperou aquela cabeçada tão a queima-roupa. Então, ele está ali no gol, ele está na meta ali, ele tem que estar esperando qualquer coisa. E o Isla, como bem falou o poeta, também falhou e falhou feio. Então, o Flamengo precisou de volume de jogo, de velocidade, de estar mais ligado e de cabeça fria. Num jogo agora, 4ª rodada, ficar esse brigueiro todo mundo pilhado, não é para isso. Então, se os o caras jogo que o Fluminense queria, né? O Fluminense queria isso, porque era um time inferior. Ao Fluminense interessava essa pilha toda, né? Essa briguinha dentro de campo. Por isso que eu disse, eles jogaram como garotos ali. Era um time mais experiente. Exatamente. O Flamengo entrou nessa pilha, cara. Não consegui entender. Não consegui entender porque o Flamengo entrou nessa pilha. Vamos considerar casa a casa, Nazário. O Nazário comentou aqui sobre o Isla, o Hugo e tal. E aí eu acho que tem espaço pra gente falar sobre o papel de cada um no jogo e sobre se já dá pra cravar se um não presta, tem que ir embora, não sei o quê. O Mauro Chaves mandou um superchat agora. Valeu, Mauro. Sempre junto com a gente. Um abraço. Falou, enquanto jogar com Diego, Isla e Felipe Luiz, vai ser isso aí. A culpa do gol foi do Isla. Túlio, ele pode ser algo para a seleção chilena, mas aqui no Flamengo já era. Está velho e fraco. Temos que gritar. E aí tem muito mais gente reclamando do Isla também aqui no chat. A gente pode até... O Jairo Yarolaves também falou... Deu uns xingamentos aqui pro Isla e tal. Todo mundo muito chateado. O Isla que conseguiu jogar 10 minutos
e fazer essa paçocada aí e entregar. O Isla, eu vi a Paula ainda agora comentando ali no Twitter, Túlio. Ela diz assim que Mateuzinho titular absoluto, Rodinei reserva do Mateuzinho e o Isla poderia ser dispensado. É para tudo isso, já? Assim, ele entrou muito mal. Eu acho que ele terminou até a temporada de 2021 em baixa no Flamengo, mas eu acho que ele poderia ser experimentado no esquema que ele já tem o costume de jogar no Chile, né, na seleção chilena. E acho que aí sim, depois disso, a gente não, no caso eu, vou conseguir ter uma opinião mais definitiva sobre isso. Que ele não está bem e que o Mateuzinho talvez esteja à frente dele, isso é nítido. Agora, eu não entendi, né, ele ter colocado o Mateuzinho de fora, né? O Mateuzinho é um jogador bastante agudo, talvez que fosse um cara que até melhor do que o Rodinei para o sistema que o Paulo Souza quer, né? Então, assim, não dá para entender, mas eu não descartaria o Isla por definitivo antes de experimentá-lo, talvez ainda nessa formação. Não sei se o Paulo Souza vai manter, provavelmente sim. E aí a gente tem uma opinião melhor, né? Mais com consistência para opinar. Agora, essa coisa de tá no início e tal, porque assim, segundo jogo e mais, as dificuldades que o Flamengo vem tendo é desde quando iniciou o Carioca, porque a gente está jogando assim com 3 zagueiros desde o início do Carioca. Dificuldades pelo meio, os meias ali, os caras que caem por ali, têm dificuldade de criar e o Flamengo explora as pontas. E aí a diferença que a gente está tendo, por exemplo, do time do Sub-20 que iniciou para esse de agora, é que a gente tinha 2 ótimos laterais muito agudos e que conseguiam o Marcos Paulo pelo lado esquerdo e o Wesley pelo lado direito. E o Flamengo não está tendo isso no time profissional. O Rodinei hoje, uma água, né? Pelo lado. Vou botar até que o Everton Ribeiro destoou hoje. Enquanto aí é uma outra coisa, né? Ele tirou o Everton Ribeiro, que pelo menos para mim era o melhor jogador, para manter o Rodinei, né? E manteve o Rodinei. E então, assim, mas o Everton Ribeiro, só terminando, sabe? O Everton Ribeiro, ele não é esse jogador que vai pra linha de fundo, pro mano a mano, vai chamar pra driblar, vai chegar pra cortar lá pra cruzar. Não vai fazer isso. Muitas vezes ele tenta o drible, mas ele procura um companheiro, procura uma tabela, uma jogada mais trabalhada, é mais o estilo dele. E aí, de fato, vai ser difícil ele se criar por ali. Mas, assim, é uma soma de fatores, né? E o Isla hoje continua embaixo, mas eu não Na decretaria. tua posição, o Isla tá em que situação aí? Fosse Túlio Souza em vez de Paulo Souza. Não, se eu tô no lugar do Paulo Souza, se no jogo, por exemplo, contra o Audax, se eu fosse continuar com esse esquema, eu iniciaria com o Isla. Fala assim, ó, você na sua seleção, você joga de ala, então hoje você vai atuar de ala, conversaria com ele até para entender a sua movimentação e como ele gosta de atuar mais por ali, se é tendo mais liberdade, se é também fazendo um corredor mais solto na frente, e colocaria ele do jeito que ele costuma performar, né, que é um termo da moda, performar na seleção chilena. Não deu certo, aí eu experimentaria o Mateuzinho, até porque o Mateuzinho ele cresceu no Flamengo jogando num esquema diferente desse. Mas aí eu daria oportunidade, mas eu não vejo o Isla abaixo do Rodinei. Desculpa, assim, o Rodinei teve os lampejos, mas se a gente melhor contratar outro jogador para. Claro. Eu tô contigo nessa. O Rodinei já deveria ter saído faz tempo. Agora o Mateuzinho, para mim, principalmente para jogar como ala, ofensivamente, é o grande forte dele, né? O Mateuzinho melhor na frente do que defensivamente ali na lateral. Nazário, o que você faria com o chileno Isla? Eu faria o seguinte: eu começaria com o Mateuzinho, né? Por exemplo, num primeiro tempo, num eventual teste, já que nós estamos na época de teste, vamos colocar o Mateuzinho começando pela lateral, inclusive aí com esse esquema dos 3 zagueiros, mas como ele é mais agudo ofensivamente, e ele assim ele pode oferecer mais opções de bola na área para o Flamengo, como a gente viu no início do Campeonato Carioca, né? Então, assim, o Flamengo teria uma opção a mais de conseguir quebrar as defesas adversárias, até porque a gente já cansou de ver, isso não é de hoje, que o Flamengo vem no toque de bola, muito mais posse de bola, por dentro a dificuldade é muito maior de se jogar, então, colocando ali um Mateuzinho, até com o próprio Marinho, que é um cara rápido, que é um cara que dribla, que joga essa bola ali, faz o facão ali para dentro, então tem muito mais chance de trabalhar essa bola pelo lado direito com mais ofensividade, com um pouco mais de velocidade, mais volume de jogo,
com o Mateuzinho no primeiro tempo. E aí o Isla poderia, de repente, entrar no segundo tempo. Mas eu começaria com o Mateuzinho para a gente testar e fincar ele ali na direita para a gente ter mais ofensividade por aquele lado do campo.